Fala pessoal ligado no Arquibancada Tricolor. Eu sou Gabriel Furman e eu tô aqui mais uma vez para a gente falar da base do São Paulo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo. Faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e, claro, já deixe o seu like nesse vídeo para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo por aqui. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante no São Paulo, que é a geração 2009 do Tricolor. Então vem comigo conhecer essa molecada talentosa made in Cotia. Se você acompanha os vídeos que eu faço sobre a base aqui no canal, já me ouviu falar sobre isso. A geração 2009 do São Paulo tem mais volume de talento em relação a 2008. Por isso, o movimento que acontece em 2025 dos jogadores de 2009 ganhando espaço em relação aos de 2008 do time sub-17 é completamente natural. É uma geração que realmente bate de frente com o Palmeiras e com o Santos, que também tem muito volume de talento, mas tem os dois principais jogadores da categoria, o Nadson pelo Santos e o Tauan pelo Palmeiras. Mas como eu falei, o São Paulo bate de frente sim na 2009 e tem grandes confrontos contra essas equipes ao longo das categorias sub-13, sub-15, enfim. Tanto é que o São Paulo é o campeão da Copa Votorantim com a geração 2009. E eu vou contar um pouco para vocês sobre esses jogadores, para que vocês conheçam eles um pouco melhor e entendam mais sobre eles, principalmente na reta final do ano, quando a gente tiver os jogos mais decisivos do Sub-17 e no ano que vem, o ano efetivo de Sub-17 dessa molecada muito talentosa. E eu vou começar pelo artilheiro do time Sub-17, isso mesmo. O jogador que é artilheiro da equipe Sub-17, na realidade, é Sub-16. E o nome vai soar familiar, porque há não muito tempo, um garoto com um nome muito parecido fez muito sucesso no Sub-17 do São Paulo. Naquela época era o Brenner, com 2 N's, agora é o Breno, também com 2 N's. Mas tirando os nomes e os gols, não tem muito mais em comum entre Breno e Brenner, principalmente no estilo de jogo. O Breno é um jogador de ótima estatura, muito bom no jogo aéreo. É aquele jogador comprido, longilíneo. Ele ainda não tem a massa corporal, ele ainda não é forte fisicamente, mas ele tem a altura e isso, como eu falei, faz ele muito bom no jogo aéreo. Mas apesar de ser alto, ele não é aquele jogador cintura de pedra, sabe? Ele é um jogador que consegue sim sair muito bem da área, ele tem uma ótima mobilidade, ótima leitura das defesas adversárias e por isso é o artilheiro do time sub-17, mesmo sendo um jogador sub-16. Ele com certeza deve ser o titular da posição ao longo dessa temporada e se o São Paulo conseguir chegar longe nas competições sub-17, tanto nacionais quanto estaduais, a gente vai ouvir falar muito do Breno, um jogador que potencialmente no ano que vem já deve jogar pelo menos alguns jogos da equipe sub-20. Do ataque, a gente vai para a lateral direita falar de um jogador que também tem um nome que vai lembrar alguns torcedores do São Paulo de algumas coisas. No caso, é o João Nery. Não é parente do Gustavo Nery. O João Nery é lateral direito e vem ganhando muito espaço no time sub-17. Primeiro, porque o Ângelo, que é o titular da posição, tem muitos compromissos com a seleção brasileira e já foi vendido para o Strasbourg, então ele tem atuado mais, inclusive, do que o Ângelo. Claro, o Ângelo é o maior expoente da posição, não só do São Paulo, A gente está falando aí de um jogador que na geração dele, que é a 2008, é o maior expoente do Brasil na posição. Mas nessa linhagem de ótimos laterais direitos que o São Paulo vem formando, que já tem o Mike, o Igor Felisberto e o Ângelo, com certeza a gente consegue ver o João Nery nessa linha sucessória muito bem. É um jogador que tem vitalidade, tem uma valência física muito boa, tem uma imposição física no seu jogo, velocidade, até talvez tenha uma noção defensiva melhor do que a do Ângelo. Mas o Ângelo tem a interceptação muito forte, Mas o João Nery é um jogador que, apesar de ser sub-16, joga fisicamente de igual para igual com a molecada sub-17. É realmente um jogador diferente, uma das ótimas apostas que o São Paulo tem nessa categoria. Aliás, as laterais tem 3 jogadores charás, atuando por ali. O reserva do João Nery é o João Vitor e na esquerda a gente tem o João Marcos e os 3 são de 2009. Continuando no setor defensivo, eu vou falar de um menino chamado Cauã Daniel. O Cauã Daniel é um zagueiro, mas apesar de ser zagueiro, ele gosta muito de ter a bola no pé. E às vezes paga muito caro por isso. O Cauã Daniel tem habilidade com a bola no pé, já jogou como volante, e é um zagueiro que às vezes até tenta o drible mais ousado, o chapéu, aquele drible mais plástico. E como eu falei, às vezes paga caro por isso, mas tem muita qualidade com a bola no pé, tem uma saída de jogo diferenciada e um tempo de bola muito bom. Acho que depois do Igão,
É o zagueiro que mais chama a atenção nas categorias de base do São Paulo e é outro que vem atuando com o time sub-17 e provavelmente vai ter algumas ações mais precoces em relação ao time sub-20, pelo menos é o que a gente espera, uma transição rápida para o Cauã, que era volante, atuou como volante, mas já chegou nesse sub-17 como zagueiro e é um jogador que tem sido muito bem avaliado, inclusive pelo TecFoot, em relação às suas valências físicas, às suas condições físicas. Vamos subir um pouco no campo para falar do Edmar. Edmar é um nome que talvez não lembre coisas muito boas para os São Paulinos em relação ao time profissional, mas esse menino, que é o Cauã Edmar, é muito bom de bola. É um volante que pode jogar tanto como 5, como jogar na posição do 8, deve ser primeiro ou segundo volante. Tem uma valência física importantíssima, como eu falei, é outro que joga de igual para igual com os jogadores da categoria de cima e realmente tem uma imposição muito boa no seu jogo. Qualidade com a bola no pé, tem um giro muito bom e esse giro dele faz diferença na saída de jogo do São Paulo. É um jogador que tem essa qualidade para dar essa saída de jogo para o time do São Paulo. É um menino que também tem jogado muito no Sub-17 e muito provavelmente terá aí uma vaga, se não de titular, quase titular ou praticamente titular nessa equipe do São Paulo Sub-17. Se não for titular, vai revezar muito bem ali na posição o Edmar, que é outro que deve ganhar esse espaço. Aliás, já está ganhando, né? Mais pra frente ainda no campo, a gente tem que falar do Robert. Fisicamente, talvez o menos preparado desses meninos, né? Ele e o Valadares, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas o Robert provavelmente é a referência técnica dessa molecada 2009. É um jogador muito talentoso, bola colada no pé, tem o drible, tem o passe, é o camisa 10 da geração 2009, né? É um jogador que organiza o jogo desse time 2009, mas ele tem muita qualidade com a bola no pé, ele tem o drible muito fácil. É o tipo de jogador que normalmente a gente veria sendo deslocado para o lado do campo, para fazer a função de ponta. Mas ele, como meio ofensivo, é muito bom, tem muita qualidade. Como eu falei, provavelmente é a referência técnica dessa molecada. Fisicamente, talvez ele esteja um pouco atrás, até teve uma lesão no início do ano na Bulls Cup. Mas, tecnicamente, talvez ele seja o jogador mais talentoso, de maior potencial dessa molecada. E por falar em talento, eu não posso deixar de fora um menino chamado Gustavo Zabarelli. Esse é bem especial também. Também consegue atuar como ponta ou como meia. É um jogador que tem o drible muito fácil, tem uma perna canhota realmente diferenciada. A perna esquerda dele pode fazer muita diferença. É um jogador que já foi até sondado pelo Barcelona, né? Teve aí algumas procuras do Barcelona em relação ao Gustavo Zabarelli. Também é uma das referências técnicas dessa equipe 2009 de São Paulo, tanto jogando pelo lado do campo, como jogando mais centralizado, como meio ofensivo. É um jogador que pode fazer a diferença. E é importante a gente notar, né? Nessas categorias inferiores, né, principalmente no Sub-17, eles estão definindo ainda qual a melhor posição para jogar em campo. E é importante você trabalhar em várias posições, não só para definir a sua melhor posição, mas para aprender o gesto motor de várias posições, os gestos técnicos de várias posições, gestos técnicos e táticos, né, de várias posições, e obviamente, né, se tornarem jogadores ainda melhores e mais completos. Por falar em jogador de gesto técnico, eu tenho que falar do Valadares, Gustavo Valadares, que é um jogador que pode compor muito bem o ataque com o Breno. O Breno como uma referência maior na área e o Valadares saindo um pouquinho mais da área como um segundo atacante. É um jogador interessantíssimo, uma leitura das defesas adversárias muito boa. Ainda tem uma condição física talvez inferior aos demais, mas tem uma leitura das defesas adversárias muito forte, tem um giro muito bom, né, consegue finalizar muito bem de média distância, tem velocidade, tem drible, até pode ser deslocado para a ponta em algumas situações, o Gustavo Valadares. E finalizando, a gente fala do Pedro Falvella, jogador que chegou do Ituano recentemente, é uma grande aposta do São Paulo e tem tido algumas oportunidades no time sub-17 e a cada oportunidade dele em campo ele mostra porque o São Paulo quis trazê-lo do Ituano, porque obviamente é um jogador de talento, já fez os seus gols, pode atuar como um meio ofensivo, como um segundo atacante, também tem um drible como uma característica forte do seu jogo, mas a finalização e a forma como ele pisa na área, acho que estão acima do drible em relação às suas características de jogo. O Pedro Falvella é um jogador que chegou do Ituano recentemente e já tem destaque nessa geração 2009 do São Paulo. E é isso, eu falei um pouquinho sobre a molecada 2009 do Tricolor, tem outros jogadores pra gente falar no futuro, mas eu destaquei alguns aqui que vocês provavelmente vão ouvir falar no final do ano
no momento mais decisivo do Sub-17 na temporada e, claro, no ano que vem, no ano efetivo do Sub-17 deles. Vocês já ficam conhecendo só por acompanharem aqui o Arquibancada Tricolor. A gente se vê na semana que vem com muito mais sobre a base do São Paulo, sempre aqui no Arquibancada Tricolor.